As palavras ecoaram por dentro. De cabeça para baixo por ela, Himawari virou-se para ele, olhos dourados brilhando, seu prendedor de cabelo de girassol captando a luz enquanto um sorriso radiante se espalhava por seu rosto. Sububaki sentou-se em silêncio, uma garrafa de água repousando em sua mão, o olhar calmo, mas distante. Sakura riu levemente, dizendo que ela estava de cabeça para baixo por aquele cara. Ao lado dele, Himawari sorriu, seu prendedor de cabelo de girassol captando a luz enquanto respondia suavemente. Era só isso. Himawari chamou, sua voz brilhante como a luz do sol, apressando Sububaki para se apressar. Sububaki seguiu atrás, corado e vermelho, tentando acompanhar o ritmo. Pensamentos se emaranhavam em sua cabeça. Mesmo no terceiro ano do ensino fundamental, meninos e meninas comendo almoço juntos parecia estranho. Ele murmurou sobre isso, mas o sorriso alegre dela não deixava espaço para hesitação. Ela parou, virando-se com um sorriso provocador, perguntando se ele estava se sentindo tímido. O sorriso de Himawari brilhava intensamente, declarando que tudo estava bem. Sua voz cheia de calor ao falar de algo especial, extra especial. Suas palavras carregavam o peso das memórias compartilhadas. Afinal, eles eram amigos de infância. Sububaki suspirou, um leve sorriso se formando enquanto cedia, dizendo que não havia escolha. Sob a luz suave filtrada pelas árvores, ela gesticulou para o banco com uma risada alegre, dizendo para ele se sentar. Em cada intervalo de almoço, ele fingia acompanhar os caprichos dela, secretamente ansiando por este momento. Durante o intervalo de almoço, ela brilhava como nenhuma outra, seu sorriso radiante e olhos cintilantes enquanto dizia que parecia gostoso, antes de sussurrar que o camaço banhado no abraço quente da luz do sol. Seu cabelo castanho e rosto. Todo o seu ser brilhava suavemente, cintilando como 1000 estrelinhas. Sububaki H parecia calmo, seus lábios curvando-se em um leve sorriso enquanto pensamentos se agitavam atrás de seus olhos. Himawari, com cabelo dourado e olhos brilhantes, saboreava seu lanche com deleite inocente. Naquele momento imóvel, ela era uma garota como um tesouro precioso, brilhando sem esforço na calma comum do dia. Himari sentou-se ao lado de Sububaki, chateada, dizendo: "Odokuan é o pior." Ele o lembrou que prometeram sempre ficar juntos no almoço. E no caminho para casa, não foi? Então, com um suspiro, ela disse: "Ultimamente, ele simplesmente sai correndo sempre que alguém o chama. E hoje, ele nem apareceu no almoço. Como pode?" Himawari ficou de pé com empolgação quando Sakura se aproximou, seu rosto se iluminando, chamando seu nome com um sorriso radiante. Sububaki ficou ao lado dela, calmo como sempre, quando Sakura chegou, sua voz cheia de animação, dizendo: "Tão ruim assim." O sorriso de Himari se alargou ao olhar para ele. Sakura respondeu com um ar relaxado, e Himawari não pôde evitar sorrir ainda mais, dizendo: "Ele realmente veio." Sububaki, um pouco menos expressivo, apenas assentiu. A cena parecia um momento de alegria silenciosa, o laço não dito entre eles claro como o dia. Sububaki sorriu, provocando Sakura, sabendo que ele encontraria uma maneira esperta de escapulir. Ele riu, dizendo que a hora do almoço simplesmente não parece certa sem os três. Sububaki assentiu, reconhecendo isso. Sakura tirou algo, dizendo: "Então, aqui está." Seus olhos se arregalaram de empolgação, enquanto ela se inclinou ansiosamente para frente, pronta para ver o que ele tinha para ela. Himari, curiosa, perguntou: "O que é? O que é?" Ele tirou um pãozinho de sol, dizendo: "Quando se trata desse trio, tem que ser isso." Olhos de Himari brilharam de empolgação, reconhecendo o mimo familiar. Sakura sorriu, quebrando o silêncio enquanto declarou: "Bem, então, faz tempo." Sakura, erguendo o pãozinho de sol com orgulho, anunciou: "É uma divisão em 3. O rosto de Himari iluminou-se de empolgação. Com um sorriso brincalhão, Sakura entregou o pão para ela, dizendo: "Himari, aqui vai." Sakura entregou o pãozinho de sol para Himawari com um grande sorriso, e ela retribuiu sorrindo, dizendo: "Obrigado 1000 vezes." Sububaki ficou ao lado deles, recebendo a sua parte com aceno calmo, mas Sakurata continuou rindo. Parece que Sakura é o mestre absoluto em dividir as coisas em 3.
Sakura, parecendo um tanto advertido, reconhecendo seu papel na pequena tradição do trio, Himawari cerrou os punhos e sorriu radiantemente. Sububaki sabia que o maior girassol sempre havia sido entregue a ela. Suji Sakurata ficou de pé, com um sorriso confiante. Suas palavras carregavam um peso silencioso. Sububaki revelando que havia outro amigo de infância que era realmente especial para ele. Sakura chamou Sububaki, pedindo para emprestar um ouvido por um segundo. Sububaki assentiu com compostura firme, respondendo com certeza. O olhar de Sakurata virou-se levemente, seu tom mais suave agora, dizendo que não era que quisesse trazer isso à tona, mas algo precisava ser dito. Sakura riu levemente, admitindo que cada intervalo de almoço parecia o mesmo, com vozes chamando: "Vamos comer juntos hoje com certeza." Sububaki falou com um sorriso sabido, dizendo que Sakura deve ter sido convidado por todos os lados. A memória se desenrolou em sua mente, colegas puxando seus braços, arrastando-o enquanto chamavam para almoçar juntos. Ele suspirou dizendo: o dia parecia praticamente um sequestro. Himawari sorriu suavemente, sua voz gentil ao dizer que, se era Urukuin, então não podia ser evitado. Suji Sakurata havia se tornado a superestrela de toda a escola, destacando-se tanto nos esportes quanto nos estudos. Seu nome brilhava no topo das classificações de testes, enquanto colegas aplaudiam maravilhados de vê-lo em primeiro novamente, enquanto caminhava pelo campo com a confiança calma de alguém nascido para estar no centro da atenção. Sakura envolveu seus amigos com os braços, sua voz cheia de calor e determinação, dizendo que ainda queria aproveitar o dia. Ele declarou seu desejo de sair com os três. Sakura, um cara ótimo em todos os sentidos, estava confiante e radiante. No entanto, ao lado dele, o coração de Sububaki afundou, o pensamento ecoando por dentro. Competir com aquilo era impossível. Quando perguntado o que deveria ser feito, vieram as palavras: "Calmo, mas certo, não é bom rejeitar um convite." Exato. Sakura inclinou-se mais perto, esperando. O olhar de Sububaki se agitou, formando uma resolução silenciosa. Não havia outro caminho. Tinha que criar uma alternativa. Ele falou, sugerindo outro caminho. Que tal sair depois da escola? A expressão de Sakurata suavizou, entendendo o significado instantaneamente. Entendi o que você quer dizer. E assim o plano estava definido. Esse método pode funcionar, disse com alívio no tom. Ao lado dele, Himawari virou o olhar, suave e curioso, seus olhos refletindo uma admiração silenciosa. A voz calma de Sububaki quebrou o silêncio, admitindo que com esse plano eles não poderiam voltar para casa juntos. Himawari assentiu, levemente, concordando que era definitivamente verdade, seus olhos brilhando com um pensamento silencioso. No entanto, determinação cintilava no olhar de Sakura. A vontade de agarrar este momento queimava forte em seu peito. Sakura se endireitou com um sorriso decisivo, declarando que a volta para casa ficaria por conta de Tsubaki e Himawari. Sububaki virou-se em surpresa silenciosa enquanto Himawari observava suavemente do lado. Sububaki parecia inseguro, perguntando se era mesmo tudo bem, mas Sakura apenas sorriu, insistindo que não havia outra escolha. Sakura falou com confiança descontraída, dizendo que Himawari se sentia segura quando Sububaki estava com ela. O rosto de Himawari corou, sua voz tremendo ao concordar. Com olhos inabaláveis, ela declarou com certeza: "Claro, sem dúvida." Sua voz carregava o peso da convicção enquanto os incentivava a prosseguir. "Então vamos lá?" Um suspiro silencioso veio dele, firme e resolvido. Quem diria que as coisas viraliam assim? O momento carregava tanto calor quanto inquietação, enquanto o destino silenciosamente mudava de rumo. Agradecimentos foram dados a Sububaki por escutar. Vozes chamaram com empolgação: "Ei, Sakura!" No entanto, sob aquela luz, um único pensamento permanecia em silêncio. Finalmente, a busca chegou ao fim. Uma voz cortou a ar: "Finalmente rastreado!" Outra seguiu, aguda de frustração, chamando como Sakura assumiu do nada quando o almoço começou. Um hábito viu durante os anos. Uma risada para cobrir o deslize. Minha culpa. O desejo era simples, apenas um momento para sair com Sakura. Concordância seguiu, calor chivrado passando entre eles. Então veio a esparca. Que tal karaokê depois da escola? A resposta foi alta, com certeza indo.
Risadas encheram o ar enquanto a voz de Sakurai ecoava cheia de confiança e desafio brincalhão, jurando fazer todo mundo se perder em sua música. Seu amigo provocou de volta, apontando que seu canto não é exatamente ótimo. Agora, aquele mesmo garoto brilhava. Mais brilhante do que qualquer um em momentos como este. Sububaki observava em silêncio, reconhecendo com admiração calma, percebendo o quanto ele havia crescido. Himari sorriu suavemente, olhos cintilando com nostalgia. Ela se lembrava de uma época em que ele era o menor e o mais tímido entre eles. Sakura caminhava ao lado de Himari, atraindo toda a sua atenção. Observando de trás, Sububaki pensou: Sakura está monopolizando a atenção de Himawari. No entanto, ao fim do dia, um sorriso silencioso se formou. Mas no caminho para casa, hoje é a vez dele. Enquanto caminhavam lado a lado, a luz da tarde caía suavemente entre eles. Sububaki falou primeiro, sua voz calma, mas incerta. Então, sobre aquilo, Himawari. Ela virou-se, olhos distantes, perdida em pensamentos. Himari chamou novamente, mas o silêncio permaneceu. Seu olhar vagava, quieto e desfocado, enquanto ele a observava com um sorriso gentil. Enquanto caminhavam lado a lado sob o céu silencioso, ele falou suavemente, dizendo: Sakurata realmente valoriza o tempo passado juntos como um trio. Com um sorriso calmo, sugeriu trazer algo que todos pudessem compartilhar na próxima vez. Seus olhos se iluminaram ao concordar. Isso mesmo. Elogios seguiram. Mandou bem sob o Chunin, enquanto coçava a cabeça levemente, dizendo: Não é grande coisa. Acenou suavemente, dizendo: Até amanhã, Himawari. Mas antes que pudesse se virar, um puxão gentil o deteve. Dedos agarraram sua manga, quietos, mas firmes. Ele olhou para trás, confuso, chamando seu nome, Himawari. Com um sorriso gentil que brilhava mais que o sol poente, ela olhou para cima e disse: Obrigada por hoje, como sempre. E enquanto suas palavras pairavam, um pensamento silencioso escapou dele para assentir novamente. Sobre o céu silencioso, ela se aproximou e falou suavemente: Ele realmente gosta dela. Seu rosto ficou vermelho, palavras tropeçando. Bem, agora... Ela olhou para cima, chamando gentilmente. Ele congelou, pensamentos girando em confusão. O que ele planeja fazer em seguida? Virou-se, voz tremendo. Desculpe muito, Himawari. Seu chamado ecoou atrás de Suken. Pés bateram forte no chão. Isso não é nada bom. O mundo borrava enquanto pensamentos corriam. Preciso encontrar uma saída desse caos. Respiração pesada, olhos arregalados. Aconteceu no momento de fraqueza. À beira do caos total, o mundo girou fora de equilíbrio. Um suspiro silencioso quebrou o silêncio. Outro seguiu. A pergunta ecoava por dentro. O que fazer agora? A verdade estava clara o tempo todo, descoberta há eras. No entanto, o coração resistia, virando-se, agarrando-se ao passado. Nunca mais. A resolução endureceu. Tornar-se esse tipo de pessoa era impossível, e era por isso que o caminho estava claro. Os dois devem ser unidos, não havia outro jeito. Na manhã seguinte, a luz se espalhava pelo pátio da escola enquanto uma voz alegre chamava: Suki-Chunin. Era raro esperarem juntos pela manhã, algo que precisava ser dito. Para as duas pessoas mais preciosas, um desejo silencioso nasceu, um desejo para que ambos encontrassem a felicidade. Uma voz tremendo quebrou o ar, perguntando o que aquelas palavras significavam. Choque encheu o momento. Olhos se arregalaram, corações aceleraram. Poderia ser a verdade finalmente revelada? A pergunta pairava entre eles, frágil, mas poderosa. Sentimentos outrora escondidos agora estavam expostos sob o céu. Himari ficou paralisada, rosto corado e coração disparando, enquanto a verdade a atingia. Sentimentos por Sakurata mais profundos que amizade. Negação tremia em seus lábios. No entanto, sua voz calma cortou, sabendo de tudo. Olhares se encontraram. E naquela certeza silenciosa ficou claro que ele havia visto tudo o tempo todo. Cada olhar, cada momento, cada sentimento que não podia ser escondido. Naquela época, ele era o menor de todos. Não era bom em estudar ou esportes, mas determinado a mudar.
Através de esforço interminável, Sakura cresceu para se tornar alguém trualmente admirável. As memórias permanecem, o sorriso gentil de Himawari, sua voz suave de admiração, chamando de incrível, percebendo o quão profundamente Subushin podia ver através de tudo. Seu olhar virou-se para Sukitinin, sussurrando suavemente que, se fosse ele, as palavras finalmente seriam ditas. O ar ao redor deles se apertou enquanto ela cerrava os punhos, declarando que havia chegado a hora de dizer. Subushin respondeu com calma silenciosa. Depois, com uma respiração profunda, as emoções de Himawari explodiram enquanto confessou com toda a força. Sempre gostou de Udokutin. Subushin figou sob a luz que se desfazia, sua expressão calma suavizando-se em um sorriso gentil, enquanto um quieto iá escapava de seus lábios. Ele encontrou seu olhar, agradecendo sinceramente por revelar aqueles sentimentos. Aquele sentimento disse que faria acontecer. Subushin entrou na sala de aula, sua voz calma cortando o falatório enquanto perguntava se Sakura estava lá. A aparição repentina atraiu olhares surpresos e Sakura virou-se com um sorriso, chamando seu nome. Subushin respondeu simplesmente, dizendo que era só uma coisinha. Sakura, curioso, comentou como era raro ele visitar a classe deles. Sakura piscou confuso quando Subushin o convidou para almoçar, só eles dois, perguntando sobre Himawari. Mas o olhar de Subushin permaneceu firme, seu tom deliberado ao dizer que tinha permissão porque queria falar homem a homem. O corredor ficou silencioso, tensão enchendo o ar enquanto o peso das não ditas pairava entre eles. O sol da tarde estava baixo enquanto os dois se sentaram lado a lado no banco silencioso. Fazia tempo que não passavam tempo juntos assim, só eles dois. O silêncio permaneceu antes que ele finalmente falasse, perguntando o que Subushin queria dizer com uma conversa homem a homem. O olhar calmo de Subushin encontrou o dele, o peso das não ditas pressionando entre eles. Subushin se mexeu levemente, voz firme mas curiosa, admitindo que havia uma coisa que esperava para ser perguntada. Subushin se inclinou para a frente, perguntando se Udo estava namorando alguém. As palavras pegaram Uda desprevenido, sua expressão congelada em surpresa. Subushin continuou, calmamente mencionando o quão popular Uda era, chegando a oferecer ajuda dele e de Himawari caso houvesse alguém de interesse. A compostura de Uda se rompeu, enquanto ele agitou as mãos em defesa, gaguejando que algo assim nunca aconteceria. Frustração misturada com confusão. A pergunta repentina de Subushin pairou no ar, atraindo o olhar inquieto de Uda. Uda demandou saber por que tal pergunta fora feita, seu tom vacilando enquanto tentava mascarar o nervosismo. Subushin apenas recostou, olhos semicerrados, dizendo que era só curiosidade. A resposta calma carregou peso ao acrescentar que ter uma garota tornaria as coisas mais fáceis. Silêncio seguiu. O olhar de Uda desviou, pensamentos internados. As palavras de Subushin acertavam com um peso silencioso, dizendo que era uma coisa horrível de se dizer. Sakura se endireitou, desafiador, declarando nenhuma intenção, alegando que o tempo compartilhado entre eles era o que mais importava. Ele argumentou que mesmo com uma garota só traria problemas. Mas Subushin se aproximou, calmo e ordem porém penetrante, perguntando se não causasse problemas, seria considerado? Pego desprevenido, Sakura tropeçou para trás, insistindo que não era esse o significado. Subushin foi adiante, fechando a distância, determinado a descobrir alguma coisa, enquanto Sakura, agitado, recuava. O vento carregou passos silenciosos, enquanto Sakura sentava sozinho, perdido em pensamentos. Se de todas as pessoas, Subushin disse algo assim, então algo dentro dele começou a se agitar. As folhas farfalhavam acima, ecoando uma verdade pesada demais para ignorar. A escola fervia com sussurros enquanto o pensamento se espalhava. E se Sakurata começasse a namorar alguém? Alguns diziam que talvez um pouco de ciúme surgisse. Outros riam que não tinha jeito. Afinal, Sakura era como o ídolo de todos, aquele que brilhava um pouco mais que os demais. No entanto, enquanto ele continuasse saindo com eles como sempre, nada mudaria de verdade. Ou assim esperavam, enquanto passos ecoavam pelo corredor. No brilho das luzes da cidade, amigos riam durante a refeição, brincando que, se as coisas continuarem assim, todas as garotas acabariam se apaixonando por Sakurata.
Enquanto isso, do outro lado do restaurante, Subushin permanecia em silêncio, expressão indecifrável enquanto alguém se aproximava, perguntando suavemente o que exatamente ele estava tentando fazer. Uma voz comentou que todos antes achavam que o Subushin era apenas um cara sombrio, amigo de infância de Sakurata, nada mais. No entanto, ali estava ele, fazendo algo inesperado. Com um leve sorriso, ele admitiu, querendo apenas fazer o que desejava. À medida que a noite se aprofundava lá fora, Sakura sentava sozinho, não pressionada na testa, um suspiro pesado escapando. Sakura não acreditava que Subushin tivesse ido falar com todos os seus amigos. O ar ficou pesado quando a repercepção o atingiu. Buda já havia notado os sentimentos de Himawari também. Olhos se encontraram em silêncio antes que Tsubaki falasse, firme e sincero, confessando a verdade simples que queimava dentro dele. O desejo era claro, inabalado pela dúvida, querendo que os dois ficassem juntos. Sakura questionou se Tsubaki estava realmente bem com isso. Tsubaki respondeu sem hesitação, afirmando que sim. No entanto, aos olhos de Sakura, a verdade parecia diferente. Frustração explodiu enquanto Tsubaki gritava, exigindo saber o que havia de errado. Se dois amigos de infância se amavam, a maioria se tornava um casal. Mas sob a raiva veio a confusão. Uma percepção repentina tremendo através dele. A pergunta ecoando em silêncio. Por que Tsubaki estava agarrando Sakura assim? A voz de Tsubaki tremia de sinceridade, alegando que nada poderia trazer maior felicidade. No entanto, mesmo sob o aguaceiro, seus olhos guardavam algo não dito. Ele desejava que os três continuassem passando tempo juntos, uma esperança frágil pairando entre suas respirações. Tsubaki ficou imóvel, encharcado e conflituoso, ouvindo as palavras de Sakurata. Se era realmente isso que Tsubaki desejava, então que assim fosse. Mas mesmo enquanto a tempestade se aproximava, mesmo se tudo mudasse, ele não deixaria o tempo deles como trio desaparecer. A respiração trêmula de Tsubaki rompeu a tensão, forçando uma calma frágil enquanto sussurrava por compostura. No entanto, os olhos de Sakura queimavam de desespero, instando-o a enfrentar. Se Ota realmente sentia assim, então a verdade não podia ser evitada. Tsubaki explodiu, alegando que não lhe dizia respeito. Dor se contorcendo em sua expressão. Mas encare o sentimento de Himawari, ele implorou, voz rachando sob o peso da emoção. Ainda assim, seu olhar suavizou, e através da tempestade de emoções que se quebrava, ele falou com convicção silenciosa. Este fardo, esta confiança só poderia ser dada a Sakura. Um reconhecimento silencioso escapou dele, uma admissão de fraqueza que carregava o peso da honestidade. Observou em silêncio enquanto determinação enchia os olhos de Sakurata. Se a pessoa em quem mais confiava no mundo acreditava tão profundamente, então não havia espaço para dúvida. Com um aceno sutil, Sakura prometeu fazer como ele disse. O ar da noite ficou imóvel enquanto Tsubaki exalava, a tensão entre eles suavizando-se em compreensão não dita. Amanhã traria a resposta. Enquanto se viravam sob as luzes da rua, sob o sol quente da tarde, o coração de Himawari tremia enquanto sua voz vacilava, duvidando de si mesma mais uma vez, acreditando que alguém como ela nunca seria suficiente. Tsubaki ficou diante dela, calmo e firme, seu tom gentil porém decidido, garantindo que tudo ficaria bem. Ela hesitou, suas palavras tropeçaram, mas a confiança silenciosa dele a envolveu como luz solar rompendo as nuvens. Está tudo bem, de verdade, apenas vá em frente, disse ele com aquele raro sorriso tranquilizador. Os dedos de Himawari se apertaram perto do peito, enquanto ela respirou fundo, a incerteza em seus olhos lentamente dando lugar à coragem. Com um aceno suave e um sussurro de determinação, ela respondeu, entendi, tudo bem. Himawari virou-se com coragem trêmula, agradecendo Tsubaki com um sorriso radiante. Suas palavras vieram cheias de calor. Ela realmente gosta dele. Enquanto pétalas flutuavam entre eles, ele ficou em silêncio, observando-a sobre a luz que se desvanecia. A voz quieta de Tsubaki rompeu o ar imóvel. Eu também. Quando suas palavras a alcançaram, Himawari congelou no meio do passo. Seu rosto inteiro corou de vermelho intenso do pescoço para cima. Ele chamou suavemente. De qualquer forma. Enquanto o momento pairava entre eles, de longe era claro. Ela confessou com toda a força e Ota, com um rosto mais sério do que nunca visto antes, aceitou.
Então, sem uma palavra, eles se aproximaram, corações firmes, e se abraçaram sobre a queda silenciosa das folhas. Ele testemunhou tudo com os próprios olhos, cada momento gravado na memória. A dor encheu a noite enquanto ele jazia acordado, lutando para respirar em meio à angústia. Se Himawari estivesse feliz, isso sozinho bastava. Para ele, isso era suficiente. Mesmo enquanto lágrimas caíam, ele forçou um sorriso trêmulo e sussurrou na escuridão: "Está tudo bem." A luz da manhã rastejou pela janela enquanto ele se sentava lentamente, o bip suave ecoando no quarto silencioso. De alguma forma, conseguiu dormir um pouco, embora o peso no peito ainda permanecesse. Não importava quantas vezes acontecesse, acostumar-se era impossível. Seu olhar caiu no celular ao lado, determinação cintilhando nos olhos. Desta vez, com certeza. A tela do celular se iluminou com a data 7 de maio, 7 da manhã. A mesma imagem de 3 amigos sorrindo sob a luz do sol, encarando de volta mais uma vez. O brilho piscou, repetindo o mesmo momento novamente. Seus olhos se arregalaram em descrença quando a percepção o atingiu. Esta é a 12ª vez. Punhos tremiam contra o chão enquanto a frustração ecoava pelo quarto. Quantas vezes isso precisa se repetir? A mesma manhã, o mesmo momento, preso em um loop, repetindo sem parar. O celular brilhava com a mesma data, 7 de maio, 7 da manhã, zombando do ciclo interminável. Toda a semana passada havia sido um borrão de repetição, e com uma voz desesperada veio o apelo: "Por favor, apenas deixe acabar do jeito que espero." A luz da manhã encheu a sala de aula enquanto o professor lembrava a todos que o intervalo havia acabado e os exames estavam chegando. Alunos gemeram baixinho, voltando a seus lugares enquanto risadas ecoavam no corredor. A chamada do dia começou, cada nome chamado um por um. Quando o professor mencionou 7 de maio e chamou o nome de Kyakuá Mizui para o serviço de classe, o aluno quieto ergueu a mão e simplesmente respondeu: "Presente." Uma voz calma, uma expressão composta. No entanto, sob aquela quietude, algo mais profundo se agitava. Sububaki Aga havia sentido o loop de 5 de maio a 13 de maio, um ciclo repetindo-se infinitamente. Dia após dia, as mesmas cenas, os mesmos risos, os mesmos momentos silenciosos, todos presos no círculo implacável do tempo. O rosto outrora calmo agora carregava o peso do esgotamento, olhos opacos por incontáveis repetições. Mais e mais o loop continuava. E ainda assim, nenhuma razão podia ser encontrada. Nenhuma resposta para por que esse destino estranho havia se apoderado, porque essa repetição interminável se recusava a acabar. Mesmo o caminho para escapar desse loop infinito permanecia desconhecido. O tempo girava impiedosamente, o mesmo som do sino da escola marcando outro reset. A confusão permanecia desde o primeiro loop, incerto do que precisava ser feito para se libertar. Então, vem um chamado familiar, brilhante e urgente, puxando a alma presa mais uma vez para o ritmo de um dia que se recusava a terminar. Himawari falou suavemente, seus olhos cheios de curiosidade, perguntando se havia constrangimento naquela hesitação. Ela o lembrou que já eram alunos do 3º ano, dizendo que compartilhar almoço entre um garoto e uma garota não deveria parecer estranho. Ele respondeu incerto, sem saber como explicar o sentimento que permanecia. Sob tudo isso, apenas uma verdade restava. Cada dia continua repetindo, os mesmos momentos em loop infinito, sem escapatória. Sentados lado a lado em um banco silencioso, Himawari sorriu suavemente enquanto o garoto olhava para baixo, perdido em pensamentos. Acreditando que devia haver algo que desencadeasse o loop infinito, ele buscava uma maneira de acabar com isso, tentando inúmeras coisas para se libertar. No entanto, nada mudava. Quando Himawari chamou gentilmente, sua voz o trouxe de volta dos pensamentos. Assustado, ele virou-se para ela, seu olhar encontrando o dele enquanto o tempo parecia pausar mais uma vez no loop que se recusava a terminar. Himawari se inclinou para perto, seus olhos cheios de preocupação, perguntando o que havia de errado, já que ele parecia perdido em pensamentos. Assustado, o garoto congelou, sua voz tremendo quando a surpresa tomou conta. Ela inclinou a cabeça, ainda esperando uma resposta, e ele finalmente murmurou que estava apenas pensando por que a AAA ainda não havia chegado. O momento pairou silenciosamente entre eles, o ar tenso, porém gentil, enquanto o loop carregava seu encontro mais uma vez. Himawari sentou-se com um baque suave, seus olhos firmes, porém gentis, perguntando se realmente era só isso. Ele assentiu, insistindo que era verdade.
sua voz calma, mas incerta. Ela se inclinou para frente, seu tom cheio de calor e determinação, dizendo que se algo estivesse incomodando, ele sempre poderia falar. Ela ouviria. Vendo seu silêncio, acrescentou que não podia ficar parada quando ele parecia estar lutando. Sua mão tremeu levemente enquanto olhou para baixo, sussurrando um gratificante silencioso, mas a hesitação permanecia na sua voz. Sakura apareceu de repente, seu sorriso alegre cortando o silêncio estranho que enchia o ar. Himawari pareceu assustada, chamando seu nome enquanto Tsubaki permanecia imóvel, sentindo constrangimento. Mudança de humor. Sakura coçou a cabeça, perguntando o que estava acontecendo e por que as coisas pareciam tão estranhas. Tsubaki sorriu leve, dizendo que não havia nada de errado, mas seu tom calmo apenas aprofundou a tensão. Sakura tentou rir para disfarçar, mencionando o pão de girassol que haviam comprado antes, mas os olhos de Himawari se arregalaram de confusão, questionando como ele sabia disso. Sakura ficou diante deles com seu sorriso habitual, dizendo: Tsubaki deve ter memorizado tudo o que ele fez. A voz de Himawari se elevou, com calor, insistindo que Tsubaki sempre tentava vir, mesmo que um pouco atrasado, sempre trazendo pão de girassol para os três compartilharem. Seus olhos brilhavam com certeza enquanto recordava cada detalhe, o pedido de desculpas que viria depois, as palavras gentis sobre dividir o pão em três, como sempre. Tsubaki baixou o olhar, sua compostura silenciosa vacilou por um momento. Tsubaki virou-se, sua voz calma porém distante, dizendo que hoje o pão deveria ser compartilhado entre os dois. Himawari frejou, confusão no tom ao chamar seu nome, enquanto Sakura olhou para cima incerto do que dizer. Himawari se levantou alarmada, sua voz ecoando ao perguntar para onde ele ia, mas ele não olhou para trás. Com passos firmes, Tsubaki se afastou, murmurando um pedido de desculpas por ter assuntos a resolver. Sua figura desaparecendo além dos portões da escola, deixando uma quietude silenciosa para trás. Seus olhos o seguiram em silêncio, o ar preso com palavras não ditas. O olhar calmo de Tsubaki permaneceu por um momento antes de se virar. O som dos seus passos se afastando carregava apenas um pensamento, cansado de tudo isso. Incontáveis tentativas haviam sido feitas, buscando uma saída do loop infinito, cada esforço desvanecendo na mesma repetição cruel. Mesmo escolhendo uni-los, embora isso despedaçasse o coração, nada mudava. O loop continuava, não importava o que fosse feito. O final permanecia o mesmo, deixando apenas uma dor mais profunda. Se tudo só levava a isso, então talvez não fazer nada fosse melhor. O professor devolveu as provas, elogiando com admiração calma, dizendo para manter o bom trabalho. A sala fervilhava em murmúrios de surpresa enquanto olhares se voltavam para o silencioso Tsubaki, segurando uma pontuação perfeita. Um olhar sutil para o papel mostrava um resultado impecável. No entanto, o pensamento permanecia. Já era a 13ª vez fazendo essa prova. Com um passo composto, ele saiu da sala de aula, o som da porta deslizando ao fechar, ecoando suavemente atrás. O corredor se encheu de tensão, enquanto Himawari e Sakura ficavam frente a frente, olhares travados em desafio silencioso, nenhum disposto a desviar. Exatamente quando o silêncio se aprofundou, passos ecoaram de trás. Tsubaki apareceu, sua voz rompendo o momento com uma pergunta confusa. O ar ficou pesado enquanto Himawari exigia, perguntando por que Uda não admitia ele mesmo. Choque atravessou o rosto de Uda enquanto ele gritava, negando tudo, insistindo que não era culpa dele. Himari rebateu, dizendo que ele deveria ser o que admitisse. Uda argumentou novamente, alegando não saber de nada e que era por causa dela. Ela contra-argumentou que também não era culpa dela. A voz calma de Tsubaki rompeu, perguntando por que eles estavam brigando assim, enquanto os outros sussurravam confusos, imaginando o que estava acontecendo e por que aqueles dois de repente discutiam tão intensamente. A tensão explodiu enquanto Himawari e Sakura gritavam em uníssono, ambos apontando para Tsubaki. A raiva deles flamejou, culpando-o como a causa de tudo. A voz de Himari tremia, alegando que tudo aconteceu por causa dele. Sakura seguiu, sua frustração transbordando, insistindo que o comportamento estranho mais cedo devia ser culpa dele. A confusão permaneceu enquanto Tsubaki questionava como tudo acabou assim, imaginando se era por pular o almoço juntos, enquanto Sakura explicava que saiu para uma prova especial, e Himawari acrescentou suavemente que Tsubaki nunca sairia sem motivo a menos que fosse algo importante. No entanto, suas palavras insinuavam algo mais profundo, sugerindo que talvez fosse por causa de Himawari. E com uma voz calma, porém incerta, Tsubaki admitiu que provavelmente era por causa da tensão entre Himawari e Sakura.
A tensão encheu o ar enquanto seus olhares se travavam, afiados e inflexíveis. Sububaki observava, percebendo que tudo desmoronara desde que Uda se tornara a causa. O arrependimento emergiu silenciosamente. Fuji só levou os dois a brigarem assim. Tentando acalmá-los, um apelo escapou para resolverem as coisas primeiro. No entanto, lá no fundo, a verdade ecoava dolorosamente. Tudo isso aconteceu por causa dele. Sububaki sentiu a tensão aumentar, enquanto Himawari gritava que Sakura estava se sentindo sozinho porque ultimamente ele sempre estava ocupado com os outros. Sakura rebateu, alegando que era só uma suposição, enquanto Tsubaki o acusou de sempre arrastar os outros sem se importar. Palavras colidiam como faíscas no ar, frustração e mal-entendido se entrelaçando. Mas então uma voz desesperada cortou o caos, implorando que ouvissem primeiro, antes que tudo desmoronasse completamente. Se aquela atitude anterior estava errada, então a culpa deveria recair sobre si mesmo. Com uma reverência profunda, um pedido de desculpas foi proferido, um apelo por perdão por causar tal briga entre os dois. Palavras tremiam, pedindo compreensão, já que o pedido de desculpas já havia sido dado. No entanto, o silêncio respondeu primeiro. Apenas um suspiro fraco escapou. Cheio de frustração remanescente. Como Tsubaki havia chegado ao limite, uma retirada silenciosa foi escolhida. No entanto, o ar permaneceu tenso, enquanto outra voz cortou o silêncio, declarando que nada estava acabado. O perdão nunca viria, a menos que um pedido de desculpas fosse feito primeiro. Orgulho colidiu com teimosia, o ar pesado de rivalidade, até que ambos se viraram com um olhar afiado, sua teimosia selada por um único som de desdém. Perguntas surgiram, se deveria ser relatado ao professor. No entanto, uma garantia calma seguiu, dizendo que eles se reconciliariam em breve, que tudo parecia acabado. Um suspiro profundo escapou, misturado com leve surpresa. Eles só haviam sido tomados pela emoção, nada mais. Ainda assim, uma esperança silenciosa permanecia, de que até a hora de irem para casa, as coisas voltariam ao normal. E na luz que se desvanecia, uma voz suave sussurrou um pedido de desculpas a Tsububaki. Pedidos de desculpas pairavam no ar, mas corações teimosos se recusavam a ceder. Uma voz declarou uma relutância em perdoar até que o outro admitisse a culpa, enquanto o outro decidiu não ir para casa juntos até que a tensão fosse resolvida. Enquanto o corredor se enchia com o falatório de colegas convidando uns aos outros para casa, a solidão silenciosamente sombreava aqueles que ficaram para trás, presos por orgulho e arrependimento não dito. Passos desaceleraram, o peso do silêncio pressionando mais forte a cada respiração. Um suspiro suave escapou, à medida que o arrependimento se instalava profundamente. Sozinho sob o da janela da sala de aula, pensamentos permaneciam no que deu errado. Por que tudo acabou assim? Desde o início, eles sempre estavam juntos, nunca uma vez em conflito. No entanto, agora, por causa daquela atitude descuidada, tudo se despedaçou, seus sorrisos desvanecendo no silêncio. O pesar do arrependimento pressionava profundamente, nunca mais querer sentir essa dor. Mas, no final, o que mais poderia ser feito? Uma voz repentina quebrou o silêncio. Uma garota se inclinou pela janela, seu tom sharp, porém brilhante, chamando Tsubaki, escondido em pensamentos silenciosos. Surpreso, congelou onde ele se sentava, suas palavras ecoando claramente, perguntando se ele era Aje-Kwan. Naquele instante, o ar imóvel mudou, como se o destino acabasse de chamar seu nome. Lá estava ela, destemida e radiante, saltando para o céu como se a própria gravidade se curvasse à sua vontade. Por um breve momento, o mundo parou, enquanto desencrença pincava seu rosto enquanto ela descia, uma traça de luz cortando o céu que se desvanecia. Sua voz carregava uma calma provocadora. Sububaki, o amigo de infância de Tsuji e Chisado, ficou congelado enquanto seu olhar o perfurava. O ar se apertou quando ela mencionou como aqueles dois haviam brigado durante o intervalo. Seu tom leve, mas o peso por trás das palavras pesado, agitando inquietação na tarde silenciosa. Com um tom calmo, porém penetrante, a garota inclinou a cabeça, imaginando em voz alta porque eles ainda não estavam juntos. Seus olhos se arregalaram, confusão piscando em desencrença, enquanto ela continuou, lembrando o que ele foi o que os juntou em primeiro lugar. A percepção acertou forte, ecoando no silêncio entre eles. O choque congelou o ar, enquanto Tsubaki sussurrou, incapaz de terminar suas palavras. Perguntas rasgavam sua mente.
Quem era essa garota? E como ela poderia saber tudo o que aconteceu antes mesmo do loop começar? Sob o brilho silencioso do entardecer, uma pergunta pairava. Quem é a garota agora parada diante de Tubac? Seu sorriso calmo escondia inúmeros segredos, seu olhar inabalável. Enquanto ela tomava um gole de sua bebida sob as estrelas, a noite parecia sussurrar o início de outro loop. Não foi a G que os juntou os dois? Eles não deveriam estar namorando já? Essa garota, será que ela compartilha da mesma condição do momento atual? Seu olhar sério perfurou o silêncio. No entanto, o sorriso dela permaneceu suave, misterioso. Com um tom brincalhão, ela sussurrou. Que encará-la assim faria qualquer um se sentir envergonhado. Ela perguntou calmamente, quem é ela de verdade? O garoto congelou, gaguejando, incapaz de formar palavras. Sua negação nervosa só o fez suspirar, tomando um gole de sua bebida com diversão silenciosa. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, ao perguntar novamente, sem saber quem estava diante dela. O silêncio caiu. Um pequeno balançar de cabeça foi sua única resposta. O sorriso dela suavizou e, com um toque de dúvida, murmurou. Talvez a mente tinha sido simplesmente confiante demais. Tubac sentou-se desajeitado, seu pedido de desculpas suave e incerto, admitindo que raramente falava com alunos de outras classes. Ela sorriu, sua voz leve, porém confiante, apresentando-se como Wazy Kid, da turma 3B. Seu tom carregava um calor brincalhão. Ao se inclinar mais perto, olhos brilhando com encanto, ela ergueu o copo, o som do gelo tintando suavemente, dizendo que dali em diante deveriam se dar melhor. Com uma piscadela provocadora e uma voz cantada, lembrou-o de lembrar seu nome como Aga Kwan, deixando o ar entre eles carregado de algo não dito e novo. Kied falou suavemente, pedindo desculpas por não conhecer muitos alunos fora de sua própria classe. Sua voz calma, porém carregava um ar de confiança. Ela mencionou ser da turma 3B. Seus olhos brilharam ao se inclinar mais perto, dizendo para ele lembrar bem. Hagaromo, o manto celestial. E Ishi, a pedra. Seu tom suavizou ao dizer que era como o nome de alguém de um conto de fatas. Sububaque escutou, sua expressão pensativa murmurando que realmente soava como algo de uma história, embora provavelmente fosse só coincidência. Sububaque sentou-se silencioso, seu olhar fixo em Kied. Ela não parecia alguém com más intenções, mas seu ritmo era impossível de acompanhar. Cada movimento, cada palavra imprevisível. Ele tentava lê-la, mas sua presença o desequilibrava constantemente. Que sorriu levemente, olhos semicerrados, dizendo que esse pensamento devia ter passado pela cabeça dele. Então, com uma risada suave, recostou-se, deixando Tubac atônito sobre o brilho da cidade. Ela provocava sem restrições, sua voz leve ao dizer, certo, não foi? Tubac congelou, pensamentos acelerados, percebendo que ela o estava manipulando desde o início. Ki se inclinou para a frente, tão suave e convidativo, dizendo, agora era a vez dele perguntar qualquer coisa. Por um momento ele hesitou, o coração batendo forte contra o ar silencioso. Então, com uma respiração firme, olhou para cima e falou suavemente. Se é assim, então obrigado antecipadamente. Que se inclinou para a frente, dizendo que ele era o tipo de pessoa que sempre agradecia aos outros primeiro. Seu sorriso se iluminou ao admitir que talvez estivesse começando a se interessar por ele. Tubac congelou, o coração disparado no peito. Então, após uma respiração profunda, continuou, dizendo que era a hora de começar a perguntar. No entanto, seus pensamentos vacilavam, percebendo quão facilmente ela desviava seu foco. Esse sentou-se com graça calma, olhos afiados ao perguntar sobre memórias de eventos diferentes da realidade que viviam agora. A expressão de Tubac enrijeceu, pensamentos girando rápido, percebendo que se Esse soubesse de algo assim, então algo além da razão estava se desenrolando. Do outro lado da sala, Sakura e Himawari estavam lado a lado, um casal novo desde a semana passada. Esse flutuava no redemoinho do tempo, seus pensamentos correndo com a possibilidade de que outro pudesse estar preso nos mesmos eventos em loop que agora se desenrolavam. Sua expressão confiante escondia o peso da percepção.
Alguém mais poderia estar sentindo o mesmo ciclo interminável. Tubaque sentou-se profundamente pensativo, olhos estreitados enquanto ponderava o loop que ainda não tinha escapatória. Se ambos compartilhassem a mesma experiência, se pudessem trocar informações e pistas, talvez um caminho aparecesse. O ar engrossou com determinação enquanto ele enfrentava o esse, acreditando que juntos poderiam finalmente encontrar a saída desse loop repetitivo. Não era exatamente uma memória, mas como um sentimento fraco, uma sensação de que algo assim já havia acontecido antes. O esse falou suavemente, olhos distantes, tentando captar o eco de um momento há muito passado. Tubaque a observava em silêncio, pensamentos nublados de incerteza. Tubaque hesitou, suas palavras tremendo ao perguntar se a memória poderia ser realmente tão clara. O S respondeu calmamente, dizendo que era mais como um sentimento, acreditando que Himawari e A já estavam namorando. Seus olhos suavizaram ao acrescentar que tudo parecia mais uma sensação do que um fato, um borrão de emoções de antes. Tubaque ficou imóvel, tentando compreender o significado. Sua mente girando em confusão. Ela falou suavemente, dizendo que a memória que ele guardava era fraca, apenas um borrão do que aconteceu na semana passada. Talvez, acrescentou com um pequeno sorriso, o motivo para se aproximar era simplesmente confirmar uma suspeita. Do outro lado do reservado escuro, ele sentou-se em silêncio, a luz projetando sombras silenciosas sobre seu rosto. O ar entre eles ficou mais pesado e sua voz finalmente quebrou a quietude. Akugan? Vendo aquela reação, seu sorriso se curvou com confiança silenciosa enquanto as palavras escapavam dizendo que começara a sentir algo em comum. Então veio seu comentário final, suave mas penetrante. Talvez houvesse conhecimento escondido mais profundo do que deveria ser conhecido. O silêncio entre eles engrossou, pesado com perguntas que nenhum ousava expressar. 2 copos estavam lado a lado, um claro, um escuro, refletindo um pensamento silencioso de que ele não era o mesmo. Ela percebeu que ele não era alguém que poderia desvendar a situação, nem alguém fácil de conversar. Apoiada na mesa, chamou suavemente, perguntando se Akugan estava mesmo escutando. Então o dia se estendeu e, embora a verdade permanecesse emaranhada, uma resolução silenciosa persistia apesar de tudo.